o lado obscuro da PETA. Sim, hoje vamos reagir a um vídeo que é sobre a PETA. Para quem não conhece a PETA é uma organização dos direitos dos animais e da proteção dos animais. E assim, ela vai explicar melhor no vídeo. Este vídeo é do canal Geolase, que eu não conheço, nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu vi alguma coisa, apesar nos recomendados. Eu comecei a ver o vídeo e achei que era muito interessante para partilhar com vocês. Então, vamos a isso. Oi, vamos falar sobre a PETA? A PETA é uma organização que tenta combater os maus tratos aos animais e faz campanhas para que sejam mais bem tratados e para que todo tipo de maus tratos não aconteça, sendo uma empresa que é totalmente contra práticas de maus tratos e também é totalmente contra a eutanásia e a produção de carne. Essa empresa usa veículos como os jogos que ela mesma fez, que provocam sensações muito ruins nas pessoas que jogam. Assim, a única coisa que eu conheço da PETA em si é os jogos paródias que eles fizeram, que era muito mau tom. Tanto por conta do jogo como a mensagem do jogo. Acho que para uma associação como a PETA não fica assim tão. Para mim, acho que é de muito mau tom, porque eu não joguei, mas ouvi relatos sobre o jogo e realmente vão longe demais a que me entendem, não é? O que querem defender acabam por, não é, tirar um bocado a liberdade também das pessoas. Para que vocês entendam onde eu quero chegar. São eles, ou até mesmo simplesmente ouvem uma descrição de como são, além de outros veículos de manipulação como postagens extremamente desagradáveis em suas redes sociais e algumas fantasias e protestos que pessoas dessa organização fizeram. No entanto, os horrores da PETA não se resumem apenas aos jogos, pois essa organização tem atos extremamente criminosos, envolvendo assassinatos de animais. E nesse vídeo eu vou falar sobre esses podres. E eu gostaria de pedir logo de começo, para caso seja possível, vocês darem valeu nos comentários ou seja membro, pois muito provavelmente o YouTube não vai gostar desse vídeo e talvez eu saia desmonetizada. Então qualquer coisa doada vai ajudar muito. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que eu criei um servidor no Discord recentemente. Nele você pode conversar com pessoas que também gostam do meu canal, fazer novos amigos e até mesmo conversar comigo. Nós temos canais para você mandar suas artes, canais para mandar seus memes, canais para mandar as fanarts que você já fez pelo canal e ganhar o cargo de artista. Além disso, temos diversos bots de diversão, incluindo um bot que eu mesma programo e é exclusivo do servidor, e o nome dele é Tarquinius. O Tarquinius tem um sistema complexo de pet shop, com diversos pets para você escolher um para te fazer companhia durante sua jornada no servidor e subir de nível com ele. E diversos pets novos são criados com o tempo. O link do servidor está na descrição se você quiser entrar. Enfim, bora pro vídeo. E agora também esqueci de avisar, o link do vídeo vai estar na descrição. E se vocês quiserem e gostarem do vídeo, passem lá, deem um like lá no vídeo, também neste. E se quiserem participar no Discord dela ou doar algum dinheiro por causa do vídeo que ela fez, entrem lá no canal, está aí na descrição e segue a bola. Muitas pessoas me pediram para gravar sobre a PETA, sobre diversos assuntos em que ela está envolvida. E esse tema tem me assombrado há muito tempo porque eu mesma admito que estava com medo de pesquisar sobre. Mas agora que pesquisei, eu percebo que é realmente assustador. E é um assunto que precisa ser exposto a uma escala maior. E eu logo aviso, mortes estão envolvidas no tema do vídeo de hoje. Então, eu vou tentar minimizar ao máximo os termos que eu vou usar e não descrever muito como elas ocorreram. Mas vou ser clara e direta. Enfim, o que é a PETA? PETA é uma abreviação para People for the Ethical Treatment of Animals, que traduzindo para português significa Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais. Essa organização surgiu no mês de março do ano de 1980 nos Estados Unidos, com o intuito de dar uma maior visibilidade aos maus tratos aos animais, sendo dividida em 4 partes. Os maus tratos aos animais que são usados no laboratório, maus tratos aos animais da indústria alimentícia, maus tratos na indústria do vestuário e na indústria de entretenimento. Essa organização é formada por mais de 10 milhões de membros e apoiadores de todo o mundo, e é considerada atualmente a maior organização de direitos animais do mundo. A PETA é responsável por diversos protestos, investigações e ativismo envolvendo animais,
e surgiu com o intuito de acabar totalmente com qualquer tipo de sofrimento animal que ainda exista nos 4 setores que eu citei anteriormente. Essa empresa recebeu, no ano de 2024, cerca de 80 milhões de dólares para investimentos superiores no tema. E bom, gente, a PETA teve diversas realizações contra os maus tratos aos animais. Uma dessas conquistas envolveu a criação de animais do Burger King, McDonald's e KFC, em que antes das intervenções da PETA, os animais eram mantidos em gaiolas apertadas e viviam em péssimas condições de vida antes de serem abatidos. A PETA, por outro lado, ao realizar diversas campanhas públicas, conseguiu fazer com que essas empresas de fast food assumissem modelos com menos sofrimento animal envolvido, com modelos de abate que envolvam menos sofrimento sendo adotados, mudanças nos padrões de bem-estar animal e, inclusive, o tipo de criação cage-free, em que as galinhas poedeiras, ou seja, as galinhas que são criadas para botarem ovos, são criadas livres nos galpões, que é lógico, não é uma criação ao ar livre, mas diferente de antes, em que elas eram mantidas em gaiolas minúsculas, em que mal conseguiam se mexer, esses galpões não têm gaiolas apertadas, e elas podem andar livremente, ciscar e usar poleiros e ninhos. Por exemplo, nesta parte da PETA, eu acho que é a parte mais positiva de todo o movimento, porque assim, já que nós vamos ter de consumir carne animal, não é? Por que não dar uma vida digna ao animal antes dele partir, não é? E nessa parte, eu acho que fizeram bem. Tipo, ok, nós vamos ter de consumir animais, nós vamos, seja para roupa, seja para comer, seja para outros tipos de coisas, mas pelo menos que seja com, como é que é dizer, com bem-estar animal naquele período, por mais que, não, a galinha vai durar, sei lá, 2, 3 anos, não nem sei quando é que dura uma galinha, mas pelo menos durante esse tempo, mesmo que esteja meses, que seja bem tratada, que se sinta, entre aspas, livre, não é? E que consiga aproveitar um bocado dessa vida, essa pouca vida, não é? Porque todos nós sabemos que o ser humano é um ser animal que é omnívoro. O organismo todo cresceu para que tu fizesse uma boa alimentação entre carne e vegetais. Não é? Por mais que os veganos optam por não comer a carne, desculpe, por não comer a carne, mas o próprio organismo é assim que funciona. Como cães, gatos e outros animais precisam de carne para se alimentar. Portanto, já que é necessária essa carne, pelo menos tratar bem esses animais enquanto, entre aspas, não estão a ser úteis para fazer a carne. Ou seja, até estarem prontos para ir para o matadouro e prontos. Estão a entender o que eu quero dizer? E aí eu apoio completamente uma causa assim. Apoio completamente que toda a produção animal tenha eticamente falando, um bem-estar animal até o seu abate. Ou até, eu já não sei mais preciso, se é que entendem. Porque por deixar os animais, como muitas vezes se vê, acorrentados, presos, isso não traz nada de bom, nem para o animal, nem para a própria carne, nem para nada. Percebem? E isso eu acho que é bom. Isso aspecto eu acho que é excelente. O pior é tudo o que vem depois. Cage free não dá liberdade total às galinhas, sendo o modelo em que elas são criadas fora de galpões e com acesso a áreas exteriores, o modelo chamado free range, sendo que o cage free permite uma criação mais controlada dessas galinhas sem exposição a predadores e podendo ser monitoradas com mais facilidade para ver se estão doentes. Mas ainda assim, tem seus problemas, como uma aglomeração de galinhas e o bem-estar psicológico ainda sendo limitado. Uma outra conquista da PETA é que ela foi importantíssima para que os animais em circos fossem proibidos em muitos países. Embora a PETA seja uma organização não governamental, ou seja, que não tem poder sobre as leis de um país, ela ajudou muito nesse quesito, conduzindo diversas investigações sobre o uso de métodos abusivos de treinamento nos circos, como os chicotes, correntes e choques elétricos que eram usados contra os animais para treiná-los, ou até mesmo durante os shows. O confinamento abusivo deles e problemas quanto ao transporte. As investigações revelaram que muitos animais são abusados no circo, com aves que tinham suas asas mutiladas para fazerem truques,
Cães sendo arrastados e empurrados, obrigados a executarem truques a partir puramente do medo, elefantes acorrentados quase o tempo todo, treinados de forma abusiva com instrumentos que causavam muita dor a eles enquanto ainda eram bebês, entre outros. E no fim de tudo isso, a PETA divulgou essas investigações com fotos e relatos dos investigadores. Alguns exemplos de fotos são essas que estão aparecendo aí na tela, e essas fotos sendo divulgadas por todos os lugares deixaram muitas pessoas impactadas ao ver as condições que os animais estavam sendo submetidos dentro do circo. E esse impacto todo gerou uma grande onda de protestos, em que pessoas se fantasiavam como elefantes e tigres e levantavam placas para pedirem o fim do uso de animais nos circos, postagens nas redes sociais que mostravam a realidade dos animais, algumas vezes com desenhos ou imagens reais e campanhas contra diversos circos, em que, inclusive, houve o fechamento de uma grande companhia de circos americana chamada Ringling Bros, que usava animais em suas apresentações, além de mudar as visões de muitas pessoas sobre animais no circo para totalmente negativas, o que facilitou que leis fossem criadas sobre isso. Sobre o circo, eu vou ser sincero com vocês, eu nunca fui muito fã de circo, nem disso, mas é como eu digo na parte da alimentação. Se os animais pelo menos fossem bem cuidados, bem tratados, para eles fazerem os truques e não pelo medo, acho que era muito melhor. Agora, vês os animais a ser tratados, muitas vezes a passar fome, muitas das vezes a ser maltratado, estar à chuva, estar num aspecto degradante, acaba também por. Como é que tu podes ver aquilo como diversão? Pegando já na parte do entretenimento, a mesma coisa acontece com as touradas, que muitas vezes dizem, não, tá, mas aquele boi vai ser para o abate depois. Tá, mas porquê que ele tem de sofrer tanto para depois ser abatido? De estar um toureiro, acho que é toureiro que se chama, não é? Em cima do cavalo, a espetar dardos, ou lanças, ou como vocês chamam aquilo, nas costas do animal. Não é? Porquê? E muita gente gostava disso. Hoje em dia não sei como é que isso está. Em muitos países foi proibido. Em Portugal há o debate de ser ou não ser. Em muitos casos, não sei se existe em Portugal muitos espetáculos de touradas. Mas, para mim, no caso das touradas, ainda é pior do que no caso do circo. Porque no caso do circo, tu não estás a ver o sofrimento animal. Não é? Porque a maioria das pessoas viu que está ali no palco só e ok, olha que interessante, faz um truque com um chicote, o chicote bate no chão e faz o truque. A maior parte das vezes é no chão, eu acho eu, por menos o que eu me lembro. Também assim no chão, à beira do animal e que tudo bem, é bonitinho o espetáculo em si. Não vês o sofrimento no espetáculo em si. Só quando tu sabes dos bastidores é que tu vês o sofrimento. Agora, no caso de touradas, como aquelas pessoas podem ver os maus tratos ao animal e aplaudir e achar porreiro e serem contra a proibição de touradas porque é uma coisa cultural, porque é uma coisa. Foda-se. A cultura também pode ser mudada. Há coisas que estão erradas numa cultura que se pode ser mudada. Mas ver isso das touradas, ver os problemas todos de sofrimento animal e aplaudires, e quando vem alguém querer banir esses espetáculos, tu seres contra, porque tem de haver liberdade, porque eu quero ver o boi a ser espetado por lá a sangrar por todo lado. Percebem? É isto. Para mim, não há cabimento. E para mim, qualquer tipo de espetáculo que use de sofrimento animal tem que ser banido. Tá? Mesmo, vamos supor, existe uma cultura muito nos Estados Unidos do espetáculo de cães, de concursos caninos e gatos, não sei se existe. Mas vê-se muito, pelo menos em filmes e séries, vê-se muito essa cultura de qual é o melhor cão, qual é isso, qual é não é, o mais snob, não é? Whatever. As coisas todas. Ok, tudo bem. Mas se o cão estiver a ser forçado, estiver a ser tipo maltratado para fazer este tipo de espetáculo, para participar num concurso desses, também tem que ser banido. Agora, se me disser, não, mas todos os cães que participam no concurso, que normalmente são cães da família, de famílias que as próprias famílias o treinam,
e que eles garantem que não têm um, um abuso para o animal, tudo bem. Me garantirem isso, tudo bem. Agora, é como digo, como no circo, acontece que quem é que te garante que em casa não tem uma família que está a maltratar o animal, para o animal agir de certa forma quando estiver no espetáculo, na apresentação canina, para ganhar o primeiro prémio. Estou a entender? E com isso do circo, dá para pensar que muita coisa que é feita com animais, não é? Possa ter alguma coisa, não é? A equitação, pelo que eu sei, é um dos poucos, por menos que eu tenho conhecimento, que de facto tratamento dos animais para fazerem uns truques. Estão bem escovados, estão bem tratados, estão bem alimentados, estão tratados com carinho. Pode haver algum da equitação que não façam isso, mas no geral do que eu conheço, mesmo pessoas que já trabalham na área que eu conheço, garantem que também são bem tratados e prontos. Mas e de resto? O resto, todas as provas que têm com animais e assim, será que eles estão realmente também bem tratados? Ou será que também são abusados para conseguir fazer certas performances? E isso estar a fazer uma cena mais parecida com o que o circo faz. Claro, não com a grandeza do circo, não vai despertar coisas, choques elétricos e assim, mas se calhar com um chicote que magoa o animal, se calhar usar produtos que não são próprios para o corpo do animal, como aquela pessoa que tem a mania de pintar o pelo do animal, por mais que sejam tintas que dizem que possam ser usadas em pelo do cão ou do gato, é muito perigoso para o cão e para o gato sofrer sofrer essa pintagem no pelo. É, é muito tóxico para os animais, mesmo os que dizem que é próprio para animais, pelo que eu sei. Uh, Opa, entendem onde é que quer chegar? Opa, há muita coisa além do circo e das touradas que os animais. E então, como é que nós podemos garantir que também esses outros espetáculos que não são mencionados também não sofrem, que os animais também não estão a sofrer por trás das cortinas, entendem? Porque é como tu dizes, como tu vês, quando tu vais a um circo e vês o espetáculo com os animais, parece que estão bem tratados ali à tua frente, mas ninguém sequer pensa o que é que está a acontecer atrás disso, entendem? Opa, enganei. Ela também foi responsável por expor a realidade dos animais nos laboratórios, a partir de um filminho que ela fez chamado Salve Ralph, que mostra a vida de um coelho chamado Ralph, que era uma cobaia de laboratório, mostrando o sofrimento dos animais de lá e os testes terríveis que eles participavam. E esse filminho arranca lágrimas de todo mundo que vê. Inclusive arrancou lágrimas minhas também, pois é muito emocionante. Sabe aquele seu shampoo, aquele seu remédio ou aquela sua maquiagem que na embalagem diz que foi testada em animais? Pois bem, como você acha que esses testes aconteciam? Você pensava que testar a maquiagem no animal era basicamente pegar o batom e passar na boca dele, pegar o blush e passar no peguinho ou coisas do tipo? Saiba que não é assim. O teste em animais consiste em aplicar diversas substâncias na pele, no pelo, nas mucosas e até mesmo nos olhos para avaliar se essas substâncias causariam danos graves e reações adversas. E muitas vezes essa é a infeliz realidade. A lógica era de que, abre aspas, é melhor errar em animais do que em pessoas, fecha aspas. E eu digo entre aspas porque essa lógica é totalmente ridícula. Eu acredito, por exemplo, que os testes desses produtos deveriam ser feitos em pedófilos, zoófilos, abusadores, serial killers e essa parte da escória da humanidade. Porque se existem seres que merecem sofrimento em nome da beleza, são esses seres ignóbeis, nunca os animais. Mas Essa parte para cá foi muito interessante, porque quando ela estava a falar, eu estava a pensar, ok, também eu acho ridículo testar em animais, mas onde é que se podia testar, percebes? Estava aqui a pensar. Eu sei que existem alguns produtos que pagam a pessoas para as pessoas testarem, estás a ver? Mas é um produto mais para o final, não químico. Mas quando ela falou na parte de criminosa do mundo, da humanidade, eu pensei, está aí, está aí. Era uma boa coisa para fazer. Pegar nos criminosos mais perturbados, não é? Vamos assim dizer, os mais sanguinários, os mais malucos mesmo. Não no sentido de problemas mentais, mas assim de serial killers e tudo o que ela falou. E testar. Para mim,
já hoje saiu uma lei que a partir de agora não se testa mais produtos químicos em animais, vamos testar em pessoas, vamos testar em criminosos, nos piores criminosos que nós temos. Se acontece alguma coisa com esse, foda-se, não cometesse o crime, não fosse serial killer, não fosse um pedófilo, foda-se. Eu não tenho pena nenhuma. Portanto, vamos lá fazer essa lei. Estamos prontos, bora. Porque é verdade, tipo, antes de escolher um animal que não tem culpa nenhuma, uma pessoa que também não tem culpa, ou um serial killer, eu mais prefiro a melhor opção que seja o serial killer. Por menos ele, pá, se sofre o sofrimento, mas ele merece, porque ele fez sofrer muita gente, não é? Então, por que não? Bora, vamos testar. Por isso, até para pensar, depois disto tudo, imagino os produtos que dizem que são corrosivos. Como é que eles sabem que aquilo corrói a pele, que até corrói o osso, que corrói o músculo? É preciso ter extremamente cuidado. Vocês acham que claro que devem de pegar nesses químicos e pôr num cão, por exemplo. E vão ver, olha, corroeu a pele do cão, quanto é que é ganir. Entendem? Ao ponto é que nós, ao pensar na parte entre aspas mais bonita, entre aspas, que é tipo, shampoos, maquilhagem, assim, é a parte mais entre aspas bonita. Mas, por exemplo, químicos para químico, não é? Isto aqui é corrosivo, isto aqui pode dar náusea, pode dar isto, pode dar aquilo. Porque se calhar experimentam em animais. Imagina quantos animais não morreram só por terem estado em contato com aquele químico. Só para eles chegar à conclusão que realmente uma pessoa tem que ter cuidado. Se uma pessoa entra em contato direto com isto, vai ficar sem braço. Estou a entender? Estou a entender ao ponto que, se tu começar a pensar muito nisto, pode chegar a ser. É complicado. Mas infelizmente, não é assim. Se quando você era bebê, sua mãe te deu banho com um shampoo que não ardia seus olhos e não fazia mal para sua pele, isso foi graças aos coelhos dos laboratórios. Pois para o produto não te fazer mal, muitos coelhos sofreram até acharem a fórmula certa. Isso porque eles são extremamente sensíveis. Se hoje em dia você tem alguma alergia e sabe que não pode usar um produto específico, é porque com certeza um coelho que tinha essa mesma alergia ou algo parecido com ela foi testado com um produto e teve reação alérgica no seu lugar. Se hoje em dia você sabe que ingerir um produto específico é muito perigoso, isso é sabido porque fizeram um coelho engolir esse produto e ele passou mal. Enfim, a segurança de muitos produtos de hoje em dia é garantida porque os coelhos sofreram no nosso lugar. Não só coelhos, como cachorros da raça Beagle e outros animais também. E isso é totalmente substituível porque tecnologias que imitam mini órgãos humanos, pele e células de todas as partes do nosso corpo, além de pessoas que decidiram doar seus corpos para a ciência quando faleceram, são muito eficazes em substituir os animais nesses testes. E bom, a exposição da PETA sobre esse tipo de maus tratos foi muito relevante para diversos países proibirem testes em animais e as pessoas se conscientizarem sobre eles. E olhando assim, a PETA parece ser uma maravilha, né? Uma organização que luta diariamente pelos direitos dos animais e já evitou muito sofrimento. No entanto, a PETA não se resume a margaridas. Ela tem uma grande parte composta por toletes de merda. E agora, nós vamos mergulhar mais profundamente. Só para vocês verem, nós não vamos nem a metade do vídeo. E basicamente as coisas positivas da PETA já acabaram. Vamos em 10 minutos de 40 aproximadamente. Eu só queria, antes de passar para a próxima parte, eu só queria dar aqui um recado. Um recado, entre aspas. Que é, há de reparar que quase todas as instituições que começam com uma ideia nobre, não é? Quando ganham poder, acabam por transformar-se num monte de bosta. Temos aí casos como o Black Lives Matter, que nasceu por conta dos acontecimentos nos Estados Unidos e recentemente a presidente, dona, whatever, o que ela seja, mas lá a mandante do Black Lives Matter foi presa por desviar dinheiro, milhões e milhões. Sabe?
Portanto, não é porque uma instituição é para fins humanitários, não é? Vamos assim chamar, que tudo que ela vai fazer é certo, porque ousa faz muitas instituições e organizações como a PETA, como o Black Lives Matter, como outras, que quando ganham popularidade, quando ganham nome, quando ganham estatuto, começam-se a achar os donos do mundo. E isso acaba por acontecer com que depois, quando vem muito dinheiro entrar, vem muita coisa a acontecer, acham-se no direito que podem mudar o mundo e acabam por fazer merda. Acabam por fazer muita merda porque pensam que eles têm a razão. Como eles, em 20, 30 anos, fizeram coisas boas, não é? Mais ou menos. E começaram a ganhar renome por causa disso. Acham que tudo o que eles vão fazer tem de ser lei. Então acabam depois por fazer merda, só porque eles acham que é certo, porque eles começam a pensar: eu fiz isto, deu certo, o pessoal comeu, eu gostei, tipo, era uma coisa que é preciso ser feita, mas o que é que eu posso melhorar ainda? E depois procuram pelo em ovo. O problema é isso. O problema é que quando começas a procurar pelo em ovo nas instituições para aumentar cada vez mais a fasquia, acabam por encher a instituição de merda. Literalmente. De coisas que não fazem sentido. Não é? E tem uma história para contar, mas vou contar só mais à frente do vídeo. Foi a partir de uma parte do vídeo que eu me lembrei dessa história. E quando chegar lá, eu conto-vos nisso e falar finalmente sobre os horrores dessa organização. Para início de conversa, vamos retomar uma parte bem importante que eu citei antes: os jogos. A PETA, com as doações que recebeu, já produziu diversos jogos. Esta é a única parte assim que eu conheço mais da PETA, foi o que eu ouvi falar e foi o que eu tive mais contacto. Foi sobre os jogos, portanto, eu não vou saber dizer muito mais do que ela disse aqui, porque eu nunca joguei já faz muito tempo, mas é a única parte que eu saber sobre a PETA é isso. Portanto, sempre foi uma instituição, organização, ou como queiram chamar, que eu nunca gostei muito desta parte que era o principal que eu sabia sobre ela. Esses jogos não são grandes e populares como a maioria dos jogos de animais. E na verdade, a intenção deles não é exatamente que sejam jogos divertidos. A vontade da PETA era que esses jogos fossem desagradáveis de se jogar e causassem bastante desconforto, com cenas em que os jogadores se deparariam que fariam eles mudarem de opinião sobre certos assuntos com animais. Um grande exemplo desses jogos, e o atual jogo mais popular da PETA, é um jogo chamado Cooking Mama, Mama Kills Animals, que é uma paródia do jogo da Nintendo Cookie Mama, que é um jogo que se baseia na personagem Mama fazendo comidas que algumas vezes envolvem alimentos derivados de animais ou carne. No jogo paródia da PETA, a Mama, em vez de ser a personagem bonitinha e carismática que faz comidas, aparece esfolando, cortando e matando animais de um jeito muito explícito e desconfortável e com muita crueldade envolvida. O jogo causou terror e extremo desconforto em muitas pessoas. E eu não vou mostrar nenhuma imagem dele totalmente explícita, justamente porque é muito pesado. Mas vou mostrar algumas imagens com censuras nas partes cruéis e em todas as partes com sangue. Apesar de ser um joguinho 2D e não uma imagem real de maus tratos aos animais. Nós temos essa imagem aqui de um frango que está com a cabeça desconectada do corpo, com uma faca atravessando o pescoço dele. Eu não consegui achar outras imagens tão relevantes, mas acredito que essa seja demais já. O propósito desse jogo era chocar as pessoas que comem carne e fazer isso parecer muito errado. E representando a... O que é que vocês achavam se eu tentasse ver se encontrava os jogos e os jogasse aqui para o canal? Ou será que são banidos aqui do canal? Por acaso fiquei com curiosidade, porque eu nunca tinha jogado, já não me lembro direito. Pelo menos os dois que aqui fala, que eu conheci na altura. O que é que acham? Acho que era de boa tentar ver se encontro e para fazer uma long play ou um vídeo sobre o jogo. Digam aí nos comentários se vocês gostavam. Ou se era um caso demais. A Mama como uma personagem totalmente sádica na paródia, dá a entender que pessoas que comem carne apreciam esse tipo de maus tratos e até mesmo cometem ele. E bom,
A Nintendo não ficou nada feliz com isso. A empresa enviou uma notificação legal à PETA alegando violações de direitos autorais, uso indevido da marca registrada e confusão com a franquia oficial. E graças a Deus, a PETA ficou com medo e tirou o jogo de circulação. Isso tudo por causa de medo de processo. Afinal, se a Nintendo processasse a PETA, a organização poderia até mesmo acabar. Um outro jogo da PETA é o jogo Pokémon Black and Blue, que adivinha, também é uma paródia de um jogo chamado Pokémon Black and White. Na paródia da PETA, os Pokémons aparecem machucados, sangrando e revoltados contra humanos, em sofrimento extremo. Isso tudo porque os jogos de Pokémon se baseiam na captura de animais muito diferentes e legais, com visuais interessantes. E a PETA tem toda a entender que essa captura é abuso e maus tratos. E bom, esse jogo também se fodeu no fim, porque a empresa responsável por ele também causou medo na PETA, embora não tivesse processo, e a PETA também teve que remover o jogo do ar e parar de promovê-lo. E gente, toda essa situação no veganismo reflete um problema na PETA que nunca deveria acontecer. Uma organização de resgate de animais e que se importa com todos eles não deve ser vegana. O veganismo, para início de conversa, é algo humano. São os humanos que escolhem não comer carne e derivados de animais. Já os animais precisam disso. Muitos deles precisam sim comer carne e derivados. E o problema nem é isso. O problema é que eu não sou a melhor pessoa para falar nisto, mas segundo o que eu já o que eu já vi, não é? É que muitas das pessoas que optam por o vegan têm uma saúde prejudicada, porque o corpo humano foi feito para consumo de carne, não é? De carne animal, não é? Digo isso porque depois tens a carne de soja e assim, carne animal, porque nós somos um ser omnívoro. Nós precisamos de nutrientes da carne, precisamos de nutrientes das plantas. O nosso organismo desenvolveu-se para, desde milénios atrás, sempre fomos um consumidor de carne e de vegetais. Então, tu tendo um histórico de que sempre o ser humano, desde que se tem registro, consumia carne animal, não foi uma coisa que o homem olhou e se eu comesse, não é? E se eu comesse? Claro, podem dizer que tem coisas que substituam, mas existem certas proteínas que tu precisas que ainda não se consegue produzir propriamente dita, não é? E depois vês pessoal, às vezes, tipo, com uma aparência muito degradada por conta disso. Não estou a dizer que é a regra geral, também depende o nível de veganismo que é, não é? E o tipo de dieta que aquela pessoa faz, que nem sequer coma nada que possa parecer que é carne ou ter proteína que imita a proteína animal, e acabas por ver que não é? São uma prova clara que o ser humano precisa disso. Por mais que podemos ser contra, por mais que é errado o consumo de carne animal, acaba por isso acontecer. Por isso eu apoio muito o que eles agora estão a fazer, que é carne de laboratório. Que basicamente eles reproduzem a carne em laboratório. Ainda está cara, sim. Ainda não é amplamente usada, sim. Mas que começa a existir. E essa carne é feita através de carcaças criadas em laboratório. Ou seja, aquela carne que eles estão a fazer, aquele bife que eles estão a fazer, muitas vezes conseguem produzir um animal inteiro, é um animal sem vida. Ele já vem sem qualquer tipo de resquício de vida. Não é? Muitas vezes sem sequer órgãos que não dê para comer, às vezes até mesmo sem sequer o osso, que conseguem produzir de uma maneira que vem só a parte comestível do animal. Ou seja, não há qualquer tipo de vida ali. Eles só pegam tipo umas enzimas e que é do animal e uma célula do animal que eles conseguiram reproduzir e fazem. Mas aqui já nasce sem nada, sem vida, às vezes sem órgãos, às vezes sem osso, às vezes poder produzir através de já o bife já pronto. E isso para mim é o futuro, porque se conseguir produzir isto a uma grande escala, a uma escala que fique extremamente barato, consegues poupar água,
consegues poupar terreno, consegues poupar muita coisa, incluindo a vida animal. Porque já não vais precisar de matar o animal, né, para comer a carne. Né? E por isso eu espero que isso realmente seja um avanço de facto, e não só uma ideia que daqui a alguns anos vai ser descartada. E espero eu, com a cena também da clonagem e tudo, que seja possível fazer este clone da carne e que a carne realmente fique comestível e que de facto seja uma carne, pode não ser igual, mas que seja muito parecida com a carne original. Mas até lá, nós vamos precisar, os cães precisam de carne, os gatos precisam de carne, tipo, boa parte dos animais domésticos precisam de algum tipo de carne. Não é? E ver às vezes pessoas, eu sou vegan, não entra carne em minha casa, mas para ter um animal. E aquele animal não come nenhum tipo de ração que tenha carne, ou que tenha saborizada de carne, ou que tenha proteína de carne. Seja peixe, seja frango, seja salmão. Mas isso também, ao mesmo tempo, é um maltrato ao animal, porque o animal não tem escolha, o animal precisa daquilo, o animal se alimenta daquilo. Não é? Não pode estar à base de cenoura, alface, cebola, tofu ao animal, que não vai conseguir sobreviver. E às vezes tu vês animais dessas pessoas completamente degradados, porque a pessoal leva o veganismo tão sério que nem permite que os animais que são omnívoros, não é? Mas com uma tendência mais para o carnívoro, se alimentem do que eles precisam de se alimentar. E dizes que o animal é vegan só porque tu és vegan, e isso não faz ele vegan. Entendes? Não é porque tu és vegan que todo mundo tem que ser vegan, incluindo os animais. Percebes? Cada um tem que ser a sua crença. Da mesma maneira que eu não vou chegar à vez de um vegan e vou dizer, não, tens que comer carne, eu sou carnívoro, como carne, tu vais ser obrigado a comer. Não, cada um tem a sua escolha. E o que é chato é que esse pessoal haja moralmente mais correto do que o outro. Então, haja que a sua moral é o suficiente para infernizar a moral do outro. Não é? Entendem? E é isso, pessoal. Epá, é complicado, é complicado. PETA defender o veganismo incondicional também acaba defendendo que todos os abatedouros de animais acabem e o mercado de carne seja extinto. Ou seja, quem vai fazer a ração para esses cachorros? Quem vai fazer a ração dos gatos? Esses animais são os principais pets de todo mundo e adivinha? Eles obrigatoriamente precisam de carne. Seja essa carne oferecida em alimentação natural e que são adicionados alimentos nutritivos e bem preparados para esses animais ou nas rações. É triste saber que a vaquinha tá lá morrendo pra isso? Sim, é triste, mas é necessário. O que a PETA pode cobrar é justamente um abate mais humano para esses animais e a criação deles de forma mais humana também, sem a clássica criação intensiva, não o fim total do mercado de carne. Enfim, a PETA fez diversos outros jogos polêmicos, normalmente sempre essas paródias ridículas e extremamente ofensivas, mas eu me sinto muito feliz em dizer que ela se ferrou na maioria deles. No entanto, eu acho que as empresas desses jogos não deveriam ter sido tão boazinhas assim ao ponto de deixarem a situação passar sem processo nenhum. A PETA tem mais é que se fuder mesmo. E agora nós vamos entender por que, além da situação dos jogos, a PETA é uma empresa horrível. O que você espera de uma empresa de resgate de animais? Você normalmente espera que a empresa resgate animais maltratados, animais de rua, animais doentes sendo negligenciados, animais de canis clandestinos, animais que estavam indo para abate. Resumidamente, animais que precisam de resgate e estão em condições de vida muito ruins, sendo ameaçados constantemente e que realmente precisam de um novo lar. Mas você quer saber quais animais a PETA normalmente resgata e o que ela faz com eles? Então vamos lá. O primeiro caso de resgate, entre aspas, da PETA, aconteceu no dia 18 de novembro de 2014, com uma cachorrinha da raça Chihuahua chamada Maia. A Maia era a cachorrinha da família Zarate, que estava no quintal da casa da família, sem supervisão, mas dentro das propriedades de seus tutores e estava lá talvez brincando ou totalmente à vontade. Ela estava usando coleira e não estava abandonada. Estava só no quintal, como normalmente muitos cachorros ficam. Duas funcionárias da PETA, naquele dia,
dia estavam na cidade atendendo ao pedido de ajuda de um dono de parque de trailers para captura de cachorros e gatos de rua. Esses animais estavam sendo levados por uma van da PETA e sendo mortos por, entre aspas, eutanásia ali mesmo. E eu te digo que é entre aspas porque a eutanásia realmente é um tipo de morte sem dor, em que normalmente nos pets é causada por uma injeção anestésica seguida por uma injeção letal que paga o coração do animal. Mas a eutanásia é definida como uma saída para um caso em que a pessoa ou animal está em sofrimento extremo por causa de uma doença, não uma morte para tentar limpar a cidade. E durante essas capturas, em que os animais eram pegos, levados para a van e mortos ali dentro, essas duas vagabundas sequestraram a Maia, que estava dentro da propriedade da família, e levaram para a van. E a Maia, gente, mesmo sendo uma cachorrinha que tinha donos que se importavam com ela, e mesmo estando no quintal, que é um lugar totalmente aceitável para um cachorro ficar, infelizmente teve o mesmo destino. Eles colocaram ela na van e mataram ela em torno de meramente 5 horas depois de ser capturada. O que significa que os tutores sequer tiveram tempo para ir reconhecê-la e buscá-la. Elas simplesmente a pegaram e mataram, sabendo que ela tinha família. Ou seja, a operação inteira para início de conversa foi totalmente errada, pois pegar animais de rua, que inclusive muitos deles não eram de rua e estavam provavelmente perdidos, e matar, sem nem mesmo dar uma chance para que eles consigam um dono, é o auge do ridículo. E todos esses animais foram mortos apenas horas depois da captura, sendo que isso é um crime. Mesmo que os animais não tinham donos, existe uma lei lá na Virgínia, que é onde aconteceu o caso, sobre a eutanásia dos animais, que estabelece que os animais resgatados devem ser mantidos vivos por pelo menos 5 dias antes de serem considerados abandonados e, portanto, poderem ser eutanasiados. E a PETA não respeitou isso. Mesmo depois de resgatar 2 gatinhos filhotes de cerca de 4 meses de idade, um cachorro de 6 meses, um cachorro adulto e um outro chihuahua. No entanto, podem ter sido eutanasiados mais animais do que apenas esses, mas a PETA não se pronunciou sobre isso durante um bom tempo. E quando se pronunciou, foi para dizer que o que aconteceu com a Maia foi um erro. Sim, um simples erro. Erro esse que causou as mortes de 6 animais, incluindo a Maia. Eu queria muito saber se seria considerado um erro se, em vez de matarem animais, isso tivesse acontecido com bebês. E não adianta ver gente falando que, você não pode comparar a vida de um animal com a vida de uma criança. E sinceramente, eu não tô nem aí. Eu comparo mesmo porque pra mim o peso é o mesmo. Aqueles animais tinham um futuro pela frente. Muitos deles tinham... É que, tipo, é daquelas situações que eu venho a pensar mesmo, tipo, como é que uma instituição, organização, whatever, que é para proteger os animais, que luta tanto contra o abate de animais, opta por matar animais de rua só porque sim, só fazer uma limpa na cidade. Tipo, estão a entender a hipocrisia? Tipo, não, matar um animal para comer não podes. Mas agora, matar um animal para limpar a rua de animais, tudo bem. Não é? E é mais ou menos esta parte que eu queria falar. É um bocadinho mais para a frente, mas eu vou falar agora, porque ela depois fala, e vocês vão ouvir, que a PET é contra animais de estimação. E estas histórias todas me fez lembrar um caso que aconteceu há uns anos aqui em Portugal, que acho que era a Ira, acho que era a Ira, que é também de resgate de animais, acho que é Irmandade, resgate de animal, qualquer coisa assim, não sei ao certo. Que eles lembraram-se de resgatar um animal que estava sempre a cuidar do dono. Porque em Portugal, não sei se vocês sabem, mas é muito comum sem abrigos terem animais. Eu não sei como é que é no resto do país, mas é que é comum. Vai aqui ao Porto, com mais vezes é sem abrigos, com gatos, com cães e quê. A maioria deles estão muito bem tratados. Apesar de estarem na rua, os donos costumam primeiro dar para eles, depois eles é que comem. Ou seja, normalmente as pessoas que têm animais, que tu dás dinheiro a eles, a primeira preocupação com eles é alimentar os animais. E depois, o que sobrar, sim, ele come. E havia um senhorzinho, que não sei o que aconteceu, não me lembro, que estava na rua. E tinha um cão pequeno e que era muito bem tratado, toda a gente o conhecia, e assim. E um dia ele ia passar com o cão, era o sem-abrigo que ia passar com o cão, e essa tal Ira viu. E o que é que decidiram fazer?
Simplesmente chegaram lá e raptaram o animal, empurraram o velho, o senhorzito e quê, e fizeram trilha por uma linha para tirar o cão das mãos dele. Tipo, porquê? Explica-me só qual a necessidade disso. Um cão está a ser bem tratado. Um cão via-se que não queria sair. Porque o cão gostava do dono. O cão via-se que não era maltratado. Maltratado. Mas eles fizeram de tudo para retirar das mãos daquele senhor. E isso virou uma polémica. Foi, tipo, foi uma das primeiras vezes que tinha ouvido falar da ira e uma das últimas vezes também. Porque acontecimentos como esse eu acho muito grave. Porque uma coisa é um cão que até pode estar com sem-abrigo, mas o sem-abrigo não quer saber dele, o sem-abrigo mal o trata. Outra coisa é quando é bem tratado. Entendo que não ter uma casa é fodido, mas pelo menos está a ser bem tratado. Ao contrário de muitos que têm casa que são maltratados, não é? E é uma hipocrisia isso de não, eu sou vegano, eu sou a favor da vida animal e quê, mas à primeira oportunidade queres matar animais. Ou da primeira oportunidade queres reclamar do outro por ter animais. Como ela aqui vai falar, que a PETA é contra ter animais de estimação porque há isto como escravidão. Tá, então o que é que vai fazer com os gatos e cães? Não é? Tipo, são animais que não vivem já no meio ambiente. Eles não têm um sítio para ir, sabes? Não existe uh, uh, um lugar onde os cães e os gatos podem ser livres. Não existe já. Porque foram anos e anos que foram tomados como pets. E o que existe são animais de estimação. Pode existir, tipo, selvagens e assim, porque foram abandonados, assim, mas não tens, por exemplo, como um leão, que tu podes deixá-lo no seu sítio. Um elefante, não é? Que pode deixar no seu habitat natural. Os cães e os gatos não têm já um habitat natural, a não ser adotados. Tornaram-se animais urbanos, como os gatos, como outros. Ou seja, se nem poder ter animais e agora ter de soltar todos os animais na rua, ou no seu habitat, é bom viver nas ruas. Vão tentar roubar comida a quem conseguirem para comerem, vão andar no lixo, porque não têm um sítio propriamente dito para ir. Ou seja, eu me pergunto o que é que a PETA pensa fazer num caso como esse. Não é? Que vai matar todos os animais só porque ele é contra que os animais tenham um dono? Percebem? É tipo, é essas histórias que eu não consigo entender. Opá, claro, a maior parte das histórias estou-me a basear neste vídeo. E se de facto o que ela fala é verdade, que eu acredito que seja, opá, é um absurdo. Opá, não dá mais, não dá como pensar que organizações uh, positivas sejam de facto positivas. Porque é tantos casos de lavagem de dinheiro, de lavagem celebrar que até levar às pessoas que acabam por se transformar em demónios. Literalmente. Uma família, e mesmo que no momento estivessem na rua, se tivessem levado eles para um abrigo e anunciado que estavam para adoção, com certeza seriam adotados e conseguiriam um lar. Mas eles sequer tiveram essa chance. E aí, nós temos a justificativa para esse erro, entre muitas aspas. Foi intencional, não um erro. O que acontece é que a PETA tem uma filosofia inteira contra animais de estimação, pois considera que mantê-los em casa e eles terem um dono é um tipo de escravidão. Ou seja, talvez a morte da Maia tenha sim sido intencional, pois só de olhar para essa cachorrinha e ver que ela tinha claramente uma coleira quando os fatos aconteceram, é possível notar que ela tinha donos. Quando tudo isso aconteceu, a PETA, sendo a organização ridícula que é, simplesmente foi lá e disse que desculpa gente, nós erramos, foi só um errinho. Teve que pagar uma multa que eu considero até mesmo barata, pois por ter matado todos esses animais, ela teve que pagar uma multa de meramente $500 para Virgínia. Exatamente, $500 por ter assassinado animais. E é isto que me irrita também. Que eu tenho muito pensado sobre isto. E
tu tens multas estabelecidas como, não, se fizer este crime é esta a multa. É um erro, porque eu acho que as multas deveriam ser consoante o património da pessoa, ou seja, um Bill Gates faz um erro e sei lá, e um faxineiro comete o mesmo erro, os dois apanham multa, não deviam de apanhar os dois exatamente a mesma quantidade. Porque para o faxineiro, aquele dinheiro, por mais pequeno que seja, vai fazer uma grande diferença. E ele vai pensar, ok, para a próxima não vou fazer, para não ter uma nova multa. Mas agora para um Bill Gates, que se foda, paga essa merda, se eu voltar a fazer, paga outra vez. Porque, entende? Agora imagina, 500 euros para quem conseguiu arrecadar 80 milhões, ou é 80 milhões por ano, o que é, porque é peça, tem muito dinheiro, não é nada. Não é nada. Como, por exemplo, um confessoar é para ele 12 mil de multa. Então, não é nada para um jogador, para uma equipa de futebol do topo, como um Porto, um Benfica, um Sporting, um Braga nem tanto, mas um Barcelona, um Real Madrid, não é? Sei lá, um Palmeiras, um Flamengo, um Botafogo, 12 mil não é nada. Ou seja, tá, o que estão lá paga, mas vou continuar a fazer a mesma merda. Por 12 mil eu ganho os tomates quase. Estão a entender? Então eu acho que as multas deveriam de pesar. Se é um consultor que cometeu um erro, e se é sendo um Real Madrid que cometeu um erro, tem de pagar um tanto. Mas se calhar se for um Real Saragossa, que é da segunda divisão, se calhar paga menos, porque tem muito mais dinheiro que o Real Madrid. Estão a entender? Eu acho que era o mais justo, percebe? Do que nivelar tudo por igual, porque quem se fode no igualar é o pobre. O rico não vai continuar a fazer a mesma merda, porque afinal de contas vai pagar pouco na mesma, que se foda. Se calhar o pouco que ele vai pagar compensa para todo o dinheiro que ele gerou por causa daquele erro. E pronto. E a vida que segue. Portanto, é tipo, nesse caso, 500 euros para uma organização que tem milhares, não é nada. Então, tem ok, tá. Mas à primeira oportunidade vou fazer o mesmo, porque 500 euros não é nada. A família da Maia, eles tiveram que pagar 49 mil dólares, mas apesar de ser um valor até que considerável, dinheiro nenhum substitui a vida de quem você mais ama. E com certeza, nem mesmo $1 milhão conseguiram deixar o coração dessa família em paz. Eu nunca perdoaria essa organização se acontecesse com minhas cachorras. Eu caçaria ela até o dono ir preso. E sabe o que é o pior? As duas funcionárias que fizeram tudo isso não foram presas. Elas mataram animais e não foram presas. Elas, inclusive, não foram julgadas por isso. Ou seja, elas simplesmente mataram animais e saíram ilesas. E podem ficar por aí matando mais animais ainda se quiserem. Além do caso da Maia, a PETA eutanasiou diversos animais. E a estimativa é de que pelo menos 50 mil animais foram eutanasiados de forma totalmente injusta pela PETA. A organização muitas vezes defendeu que a eutanásia devia ser último recurso, só podendo ocorrer quando o animal está doente de forma terminal, ou quando não tem tratamentos e a dor é constante, ou quando o animal com certeza não vai ser adotado, talvez por ter alguma deficiência, ou por estar em idade avançada. E cara, se fosse só nesses casos, eu também concordaria com a PETA. É muito cruel deixar animais que estão em sofrimento extremo vivos e sofrendo cada vez mais. Assim como também é uma vida muito infeliz para esse animal ser mantido preso no abrigo pelo resto da vida dele e nunca ser adotado, pois poderia haver espaço para animais que sim, vão ser adotados por aí. A PETA inclusive sempre defendeu que animais não devem ser exterminados em massa por conveniência, principalmente quando estão saudáveis, mas adivinha, como a empresa incrível que a PETA é, ela mesma descumpre com a própria filosofia. Muitos animais foram deixados nos abrigos da PETA por terem sido resgatados de maus tratos, algumas vezes de verdade e outras de mentira, como nós aprendemos agora há pouco sobre o suposto resgate da Maia. Outros animais que foram apreendidos pela polícia, talvez por os donos terem sido presos ou por casos de maus tratos. E aí vem a parte mais triste. Muitos donos de animais, quando notaram que não poderiam mais mantê-los, confiaram na PETA para abrigá-los temporariamente até que encontrassem um dono.
E o que a PETA fez com essa confiança toda? Ela jogou no lixo. Entre todos os animais resgatados pela PETA, cerca de 80% a 90% deles foram eutanasiados nos últimos anos. E essas taxas cada vez mais crescem. Esses animais nem mesmo têm a oportunidade de serem adotados por alguém, o que em muitos casos seria totalmente possível de acontecer, pois muitos desses animais eutanasiados eram filhotes, que normalmente as famílias têm mais vontade em adotar por conta da adaptação mais fácil. Animais de raça ou vira-latas gourmet, ou seja, os clássicos vira-latas bonitinhos que as famílias também têm a adotar para realizar o sonho dos filhos, e animais que tinham muito amor no coração e eram totalmente saudáveis, que muitas pessoas também querem adotar para ganharem um novo melhor amigo. É como eu digo, como já disse, estou a dizer da hipocrisia, que muitas vezes acaba por parecer que a pessoa só gosta de ser do contra. Parece que estão aquelas instituições, aquelas organizações que só para ser do contra. Tipo, não, está bem abuso animal, eu vou ser contra. Mas quando não houver abuso animal, eu vou ser contra a não haver abuso animal. Tipo, estou a entender? É tipo, que se foda, eu não quero saber. Eu só quero, tipo, usar uma máscara, como eu me preocupo com os animais, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ser contra o mundo, mas depois, quando eu tiro a máscara, vou fazer exatamente aquilo que eu sou contra. Percebe? Que é o que muitos grupos fazem. É o que muitos grupos, muitas instituições, muitas organizações fazem. Por isso é que existe milhões de polémicas com bancos alimentares pelo mundo todo, com organizações de contra o racismo, de organizações LGBTs, com organizações feministas, com mínima coisa, que quando se vão a ver por baixo dos panos, é uma degradação. Porquê? Porque eles. É muito bonito falar em pouco, é muito bonito falar para o outro, é muito bonito tu pregar algo para o outro. Mas depois, quando a tua vida particular ou de vários panos da televisão, por vários panos da internet, dentro da própria instituição, tu cometes tudo aquilo que tu dizes ser contra. Isso é uma das coisas mais brutais que acontece. Claro, vamos deixar de usar todo esse ecossistema? Claro que não, porque mesmo que isso aconteça, se é necessário lutar por direitos LGBTs, trans, de direito a, a, a gostar de imagem ser criticada, do feminismo, das mulheres ser tratadas iguais ao homem, da mesma maneira do homem ser tratado igual à mulher, de igualdade, de raça, é tudo importante. Tudo é importante. O pior é quando tu usas essa falha para proveito próprio. E o que parece que muitas vezes os movimentos como o APETA, como o Black Lives Matter, como esse aí, pegam nessa falha, querem arremendar essa falha, mas fazendo de tudo para que essa falha nunca acabe. Porque se ela acabar, o teu lugar acaba também. Percebem? Por é que muitos desses grupos arranjam sempre pelo em ovo para continuar a fazer racismo, continuar a falar disso, continuar a falar daquilo. Porque se não haver mais o que lutar, no caso do racismo, no caso da LGBT, no caso da vida animal, acaba o dinheiro, acaba o propósito. Sabe? E como não querem que isso acabe o propósito, muitas das vezes essas instituições, essas organizações, acabam por elas próprias semearem a discórdia, semearem o pânico, semearem tudo o que elas são contra, para elas continuarem a dizer que são contra e continuar a engrenagem da sociedade a rodar. Percebe? Porque se aquela engrenagem acabar, porque já não é preciso mais lutar contra o racismo, porque já não existe mais racismo, o meu papel na sociedade acabou. Porque o meu papel na sociedade é ser líder de um grupo que luta contra o racismo. Se não existe mais racismo, eu perdi o meu grupo. Eu não quero. Eu quero continuar. Portanto, eu vou arranjar forma de que as pessoas sintam ódio de outras para que eu continue a fomentar o discurso antirracismo. Da mesma maneira que a PETA dá a entender que ele usa muito essa estratégia de eu quero ser contra os animais, a favor dos animais, mas quando as coisas estão a correr como eu quero, eu vou tentar arranjar alguma forma da fenda não se fechar para continuar a defender o meu discurso
e o meu lugar na sociedade. Percebem? E é isso que eu acho que acontece muito em movimentos, que é, não queremos que acabe, para nós não acabarmos. Porque se acabar, acaba o financiamento. E eu dependo desse financiamento para viver. Percebem? É tipo isso. É o que eu acho. Opa, por isso eu digo, pá, há coisas boas. Mas depois tem também esse lado negativo. Portanto, é que toda a gente tem de olhar para os dois lados. Para um lado, ok, a parte em que tu realmente estás a fazer a diferença, e a parte, ok, agora já estás a exagerar. Porque o problema é que quando uma pessoa acha que está a fazer o certo, ignora toda a parte em que eles exageram, esses grupos. E depois acaba por eles exagerarem tanto, acaba por a parte que estão a fazer bem, começa a aumentar mais, porque há mais pessoas que estão em contra ao pensamento delas. E pronto, continuando. Adivinha? Muitas vezes, o filhotinho dos sonhos de uma família existia e estava nos abrigos da PETA, mas foi morto antes mesmo que a família pudesse conhecê-lo. Muitas vezes, o vira-lata gourmet, o animal de raça que a família tanto sonhava em ter, estava lá nos abrigos da PETA, mas foi morto antes que pudesse ser adotado. E muitas vezes, aquela família que está enfrentando situações difíceis e precisa de um novo amigo para suavizar e tornar tudo mais tranquilo, estava lá nos abrigos da PETA, pronto para cobrir aquela família com amor. Mas adivinha? Ele foi morto. E o que a PETA diz sobre isso? Ela afirma que esses animais que recebe são os casos mais difíceis dos animais. E por isso, são muitas vezes eutanasiados. Ou então, diz que outros abrigos recusam esses animais. O que muitas vezes também é mentira. Muitas vezes a PETA também resgata animais de lugares pobres sob a alegação de que estão abandonados. E aí, gente, eu infelizmente vou ter que concordar com a PETA. Se você é pobre e não tem condições de cuidar de um animal cumprindo todas as necessidades dele, você realmente não deveria ter um animal. E esse animal deveria ser levado para algum lugar em que será bem cuidado. Mas a PETA resgata e não leva para um lugar em que será bem cuidado. Ela leva para o corredor da morte, para morrer. Animais que muitas pessoas estariam dispostas a dar a melhor vida possível são mortos também. Agora vamos falar sobre campanhas. A PETA fez grandes campanhas durante um bom tempo, mas o jeito que ela fez essas campanhas é simplesmente absurdo. A PETA faz campanhas com um cunho absurdo com a tentativa de chocar pessoas e fazer com que elas percebam que os animais estão sofrendo em determinados casos. Mas o que realmente acontece é a revolta, porque essa empresa faz campanhas tão repulsivas que as pessoas sentem raiva dela. Um desses exemplos é a campanha Holocaust on Your Plate, traduzindo Holocausto no seu prato, que aconteceu no ano de 2003. Eu vou dar uma descrição sobre isso porque eu não vou poder mostrar muitas das imagens dessa campanha por serem extremamente pesadas. O que aconteceu nessa campanha é que a PETA achou que seria uma ótima ideia comparar os animais que são criados para carne com o Holocausto. Sim, aquele acontecimento do Senhor Bigodinho e tudo mais. Nessa comparação, a PETA usou imagens de sobreviventes em condições terríveis nos campos de concentração e colocou essas imagens ao lado de imagens de animais de criação intensiva e esperando pelo abate, sendo essas imagens dos sobreviventes totalmente sem o consentimento deles, que despertou traumas principalmente nas pessoas que viveram aquilo. Imagina ter uma pessoa comparando o sofrimento que você passou, sendo esse sofrimento aquele absurdo que aconteceu durante o Holocausto, com a criação de animais para carne. Imagine uma pessoa pegando tudo o que você passou e desprezando, banalizando isso para tentar dar atenção a outro assunto, usando de exemplo. Essa campanha gerou muita revolta na população, justamente por conta da banalização do Holocausto, que é um genocídio humano histórico específico, e da comparação considerada eticamente preguiçosa e ofensiva. Isso porque eu mesma sou totalmente a favor de comparar cenas de sofrimento humano com sofrimento animal. E nesse caso, eu passo pano pra PETA. Um pano melado de bosta, mijo e vômito na cara de quem decidiu criar essa merda dessa campanha. E assim como eu discordo totalmente e acho ridículo, as próprias pessoas veganas que protestam acharam isso ridículo. É lógico, sempre temos um vegano idiota como a professora vegana que vai amar essa campanha. Mas a maioria dos veganos que tem pelo menos um pingo de bom senso na cabeça sabem que essa campanha é imoral e ridícula, além de ser totalmente burra, pois enquanto nos campos de concentração as pessoas passavam fome, eram obrigadas a trabalhar até a mão cair do corpo, executadas em câmaras de gás e enfrentavam inúmeros sofrimentos até mesmo por doenças, a própria criação intensiva dos animais é menos sofrida que isso, embora ainda assim seja sofrida, pois esses animais não passam fome, não fazem esforços físicos extremos como trabalho, são tratados assim que pegam uma doença para manter a qualidade da carne e muitos deles são executados
matados de forma rápida e indolor, embora alguns abatedouros não sejam assim, embora eles passem muito tempo presos. Além disso, também existe a criação extensiva, que a PETA também não deixou de lado em sua comparação, que aí sim é tudo de bom. Os bichos vivem soltos no pasto, andando livres, com outros bichos e tendo espação para viverem. Vivem por muito mais tempo e não tem pressão nenhuma na criação deles. Apenas são abatidos quando chega a hora de realmente abater. Ah, e antes que eu me esqueça, um dos títulos dos cartazes dessa campanha é literalmente para os animais, todas as pessoas são nazistas. Eu não preciso nem comentar sobre o quão ridículo isso é. Além de que um dos cartazes literalmente está dito que durante o Holocausto, 12 milhões de pessoas foram mortas. E é dito que o mesmo número de animais morre em 4 horas. Ou seja, essa frase simplesmente reduz o sofrimento das pessoas que enfrentaram essa época terrível da história e diz que os animais sofrem mais, sendo que isso não é verdade. Além da campanha do Holocausto no seu prato, também houve uma campanha que compara a criação de animais com a escravidão humana, que basicamente apaga a dimensão racial, histórica e cultural da escravidão, reduz as pessoas que passaram pela dor da escravidão a simplesmente exemplos e comparações tolas, e instrumentaliza o sofrimento humano para outro fim político. A comparação da PETA foi entre a pecuária e a escravidão de pessoas negras. E os meus argumentos são exatamente os mesmos, principalmente porque essa campanha também foi feita sem pensar nas pessoas negras que superaram isso e guardam até hoje o trauma, ou que as famílias foram escravizadas. Aí imagina só você ter sofrido com a verdadeira escravidão e ser comparado a um animal que em muitos tipos de pecuária vive relativamente bem. Mais uma vez, uma campanha ridícula e que foi derrubada pelas críticas do próprio povo. Nós também tivemos uma campanha que envolvia a objetificação e sexualização de mulheres, que fizeram postagens de propagandas totalmente nuas, cobrindo suas partes íntimas, algumas vezes com cartazes que diziam: "Eu preferiria andar por aí pelada do que vestir roupas com pelo." E isso quando cobriam as partes íntimas realmente, pois em algumas imagens o texto aparecia ao lado e elas apareciam totalmente nuas. Também tivemos alguns homens fazendo isso, e casos como a Pink chamaram bastante atenção. Afinal, essas pessoas só fizeram isso pela propaganda, mas sempre vestiram roupas com pelos e tudo mais. E sinceramente, gente, se esse povo quer andar por aí pelado na rua, eles que fiquem à vontade, mas que não chorem quando chegar a polícia e colocar atrás das grades ou quando começarem a morrer de frio. Uma coisa é falar sobre a indústria dos pelos e couro dos animais que foram mortos pra isso, porque aí até eu tenho uma opinião contra isso e acho estranho e muito errado. Mas a PETA também vê problema no mercado de lã de ovelha. O povo problematiza tudo, até as ovelhas sendo tosquiadas, sendo que elas precisam ser tosquiadas. As ovelhas domésticas, ou seja, as que nós criamos justamente para lã, produzem lã em excesso, não trocam de pelo sozinhas e a lã cresce e cresce sem parar. Ou seja, é literalmente obrigatório tosquiar a ovelha para que ela não sofra de problemas como superaquecimento, dificuldades para andar normalmente, feridas na pele, infestação por moscas, cegueira por causa da lã cobrindo os olhos e até mesmo ela pode morrer se não for tosquiada. E essa campanha de não querer vestir pelo jeito nenhum chamou sim a atenção, mas chamou a atenção dos adolescentes que assistem pornô e querem ver suas ídolas peladas, o que transforma essa campanha em uma campanha suja e horrorosa, que tenta humanizar animais de uma forma tosca, mas acaba objetificando mulheres. A PETA já teve campanhas gordofóbicas que associam o consumo de carne à obesidade e falta de controle ou moralidade, o que também é mentira porque a carne é essencial para nossa dieta e se balanceada é possível manter um peso ideal, enquanto muitos veganos são totalmente desnutridos por não saberem balancear sua dieta, o que também é um problema de saúde preocupante, assim como a obesidade. Então, para a PETA, é fácil de... Por acaso eu não sabia que ela ia falar desta parte, mas foi exatamente o que eu tinha falado ao bocado quando estava a falar da parte dos veganos, não é? Realmente não tenho muito mais a dizer. Vou só continuar o vídeo. Não tenho muito mais a acrescentar. Porque para canto mais sei, menos queria saber. dizer que quem come carne tende a ser obeso, mas é difícil dizer que quem come só planta e planta a vida inteira costuma enfrentar problemas de saúde como a falta de vitaminas e falta de proteínas, e ainda por cima fica em altos índices de desnutrição. A melhor dieta para uma pessoa sem necessidades médicas é sempre a dieta balanceada, que tem carne, verduras, legumes, grãos, alguns lipídios e frutas. Nunca uma dieta que consiste apenas em grãos, verduras, legumes e frutas. O ser humano não evoluiu
evoluiu há muitos anos e criou arco e flecha para caçar um alface. Ou seja, tá aí mais uma campanha mentirosa e que já manipulou muitas pessoas, inclusive foi responsável por mortes. Porque pessoas usaram essa campanha para darem dieta vegana a bebês e crianças, que muitas vezes precisam daquela proteína mais do que nós adultos para crescerem. Pessoas que definitivamente não podiam ser veganas morreram por desnutrição e problemas de saúde, e até mesmo morte de uma celebridade vegana por culpa dessa dieta. E não, gente, eu não demonizo o veganismo. O que eu demonizo é o veganismo sem planejamento. O veganismo quando não poderia haver veganismo, quando pessoas que nunca deveriam ou poderiam ser veganas acabam fazendo isso. O veganismo é uma opção da pessoa, mas comer carne também é uma opção pessoal. E o mais simples motivo para comer carne, como o fato de ser gostoso, já é suficiente para ser um bom motivo. Além de que é óbvio, é bastante hipócrita a PETA matar milhares de animais por ano e ficar com raiva porque animais são mortos para carne. Parece até que ela pensa que só ela pode matar, sendo que ela é justamente quem não deveria ter esse direito. E gente, essas campanhas, em vez de deixar as pessoas maravilhadas, chamarem possíveis investidores e contribuidores, só ferram mais ainda com a imagem da PETA e rendem mais processos para ela. Isso tudo torna a PETA a ONG animal mais conhecida do mundo, mas também a mais odiada. E por último, eu gostaria de falar sobre uma treta específica que aconteceu entre a PETA e um jogo chamado Uma Musume Breach Derby. E essa é a treta que muitos de vocês, meus inscritos, pediram para eu falar sobre. Antes de falar sobre a treta em si, vamos descobrir um pouco sobre o Uma Musume em si. O que é o Uma Musume? Ele é um jogo sobre cavalos de corrida, em que você pode cuidar dos seus cavalinhos, correr com eles, ganhar prêmios e colecionar diversos cavalos como um verdadeiro jogo gacha. A diferença é que numa Musume, os cavalos são garotinhas lindas de anime. Sim, e é muito legal ver as personagens desse jogo, pois elas sempre incorporam muito bem os elementos dos cavalos. Todas essas garotas cavalos do jogo são inspiradas, aliás, em cavalos da vida real, como é o caso do Rice Shower, esse cavalo de corridas que virou a garotinha Rice Shower, que por o cavalo da vida real usar trajes azuis e ser um cavalo escuro, fez a garotinha ter cabelos escuros e acessórios azuis arroxeados. E mesmo os cavalos que não têm tantas singularidades como equipamentos e tudo mais, fazem as garotas cavalo terem um design totalmente inovador, e é como os designers do jogo normalmente imaginariam elas na vida real. Inclusive, eu também tenho uma arte no estilo Uma Musume do Traquinius, que é o cavalinho do canal, e foi feita por essa fã no meu Discord. E cara, o Uma Musume é um jogo muito importante, muito legal e influencia até mesmo na vida real. Isso porque por causa dele, muitos cavalos foram salvos. Isso porque os cavalos de corrida que se aposentavam cedo, se machucavam ou não rendiam para as apostas, costumavam ser descartados, seja para o mercado de carne de cavalo ou para eutanásia. O Uma Musume, sabendo disso, criou e personificou cavalos campeões e até mesmo cavalos que não são campeões. E essa personificação fez com que os fãs do jogo começassem a querer saber mais sobre o cavalo da vida real, virassem fãs deles, e os proprietários desses cavalos, depois que eles ganharam valor simbólico, sabiam que se sacrificassem um animal, seriam muito mal vistos e cancelados na internet. Por isso mesmo, o Uma Musume é importante para a cultura dos cavalos, além de, é lógico, ser um jogo único e divertido para você que é fã desses animais. E o que normalmente a PETA deveria pensar sobre isso? A mesma coisa que nós pensamos. Uma Musume é um jogo muito bom que representa animais de verdade e até mesmo salvou vidas, não é mesmo? Errado. A PETA crucificou Uma Musume em vez de amá-lo. O que aconteceu foi que um cavalo de corridas japonês sofreu um acidente enquanto competia, e esse acidente fez com que ele quebrasse uma das patas de um jeito gravíssimo, fora do convencional para as corridas de cavalos, em que normalmente a pata simplesmente vira e o osso se parte. Essa lesão foi tão terrível que a decisão mais humana que poderia ser feita por esse bichinho era infelizmente colocar ele para dormir, porque ele não se recuperaria daquela lesão e sofreria muito se continuasse tentando sobreviver depois daquilo. Afinal, cavalos dependem de todas as 4 patas do corpo, e ficar com uma lesionada é capaz de fazer tanta pressão nas outras 3 que elas quebram todas ao mesmo tempo. Coisa essa que aconteceu com um cavalo chamado Glock Zonik, que quebrou ambas as 2 patas traseiras e teve que ser eutanasiado. E assim aconteceu com Silence Suzuka. Foi colocado para dormir. Isso foi há muito tempo, antes mesmo de Uma Musume ser criado, mas mesmo assim, eles homenagearam esse cavalo com uma personagem muito bonita dentro do jogo. E a PETA, tentando destruir a boa fama do Uma
Musumi usou o caso do Silence Suzuka e a lesão que ele sofreu para fazer uma arte extremamente gráfica da menina cavalo que representava o Silence com a perna lesionada. Arte essa que mostra uma fratura exposta e está aparecendo aí na tela com uma censura na perna machucada. Na postagem nós temos a legenda: se o Uma Musumi Pretty Derby fosse honesto. Na vida real, o cavalo Silence Suzuka sofreu uma lesão terrível durante uma corrida e foi eutanasiado. What's it gonna be? What's it gonna be? E cara, quando que a PETA pensou que seria de bom tom fazer uma postagem dessas? Não é novidade que os jogos da PETA que eu mostrei anteriormente são jogos com muito conteúdo gore que servem pra assustar as pessoas. Então a PETA basicamente quer dizer que o Uma Musumi tinha que fazer a cena da menina machucando a perna do jeito extremamente gráfico que ela desenhou e a cena de ela sendo sacrificada? Isso é ridículo! É ridículo tentar tornar um jogo tão tranquilo e representativo como Uma Musumi num jogo gore só porque a PETA acha que esse é o jeito certo de protestar. Inclusive, o Uma Musumi, sem basicamente crítica nenhuma às corridas de cavalos no jogo, sendo simplesmente um jogo para fazer as meninas correrem nas pistas, conseguiu salvar muito mais vidas de cavalos do que a própria PETA. Isso porque nunca tivemos notícias de que a PETA realmente tentou salvar os cavalos de corrida que o Uma Musumi já salvou. Nunca tivemos notícias de que a PETA, ajudando cavalos nas aposentadorias a permanecerem vivos e viverem bem depois disso, nem mesmo nos casos de resgates justos e sem eutanásias por parte da PETA para cavalos de corrida. Coisas essas que o Uma Musumi permitiu simplesmente fazendo o povo ficar ao lado dele. E quando eu digo que o povo ficou ao lado de Uma Musumi, é porque basicamente o Japão inteiro ficou contra a PETA depois dessa postagem de péssimo gosto deles. Além de, é claro, muitas outras pessoas de muitos outros países. Isso tudo foi denunciado para a empresa responsável pelo Uma Musumi, que ainda não temos notícias de que tomou ações legais contra a PETA. Coisa essa que eu mesma estou torcendo para acontecer e a PETA tomar um processinho bem bonito nas costas por causa disso. Mas o povo ficou realmente revoltado. Enfim, gente, mediante a fatos como esses, eu acredito que a PETA é uma organização que já passou dos limites do aceitável e com certeza deveria ser punida legalmente em muitos outros países. Eu defendo até mesmo a prisão de muitas pessoas envolvidas com essa organização por causa das mortes dos animais, dos danos morais e psicológicos às pessoas que ela causou, com os inúmeros sacrifícios de animais e os jogos que ela criou e traumatizaram crianças e até mesmo pessoas adultas. Eu acredito que a PETA deveria acabar, pois com certeza a época de ouro dessa empresa já acabou. A época em que a PETA realmente se importava com animais já acabou. E agora ela só é uma forma de ativismo com fins lucrativos, pois eles não assumem muitas vezes os próprios erros e ficam com medinho de tomarem processo e perderem tanto dinheiro que eles têm depois das merdas que eles fizeram. Existem diversas outras ONGs que não têm nem mesmo metade dos podres da PETA e estão muito mais dispostas a ajudar os animais se nós investirmos nelas e deixarmos que façam o trabalho da PETA, caso essa merda de organização acabe. Diversos animais não estão aqui para contar a história, mas nós temos famílias indignadas, veganos indignados, pessoas que participavam da PETA e estão indignadas, e até mesmo pessoas que defendem a causa animal com garras e dentes são totalmente contra a PETA. E eu, sendo uma pessoa dessas, quero que a PETA se foda depois de tudo isso que aconteceu. Processo é pouco e prisão é pouco. Eles tiraram as vidas de 50 mil animais enquanto pediam pra nós termos empatia por eles. Eles acham justo matar cachorros e gatos por serem animais de estimação simplesmente porque eles têm preguiça e não querem gastar os milhões e milhões de dólares que eles têm ajudando esses animais a encontrarem boas famílias. Mas acham injusto nós matarmos animais para colocar comida na mesa. Acham que a vida do vegano é um morango, sendo que ela não é. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que me sugeriram esse tema e me ajudaram a falar as principais tretas da PETA, para que eu pudesse reunir tudo aqui e gravar esse grande vídeo. Vocês são grandes heróis pela causa animal e tenho certeza de que se a PETA cair, muita coisa vai mudar para melhor. Muito obrigada mesmo, pessoal. E esse foi o Exposed da PETA. E o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa um like aí. Estou completamente chocado com isto tudo. Eu disse tudo que tinha ali durante o vídeo, não tem mais nada para dizer agora no final. Mas, de facto, é o que eu digo. Quando uma instituição ou uma organização começa a ganhar muito poder, ela acaba por se estragar. E no caso da PETA, foi mais um exemplo. Começou bem, mas por acaso viu que tinha o poder, foi de ir abaixo. E é daquele tipo de organização que eu não admiro nada que tenta denegrir todas as organizações para só elas ganharem dinheiro daquele caso.
percebem? Então não interessa estar a tentar ajudar, tu não podes ajudar porque nós temos de ajudar porque nós precisamos do dinheiro. Nós queremos o dinheiro que se calhar vai ganhar com essa ajuda, que quer que seja para nós. E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deem like, entrem no vídeo, no link que eu deixei na descrição do vídeo original, deem like, mesmo que não queiram ver de novo, põem o vídeo a rodar em algum telemóvel ou um computador enquanto vou fazer outra coisa, porque se vocês já viram aqui e não quiserem estar a ver, deem like, comentem alguma coisa no vídeo dela, comentem alguma coisa no meu, e fiquem bem até um próximo vídeo.